Bom Bom dia! dia! Pá, Ou boa assim mesmo. tarde, Ô, boa boa noite. tarde, boa noite, é isso aí. Galera, Matheus por aqui. Diana, Boa, por aqui, faltou por aqui. por aqui. Hoje a gente vai iniciar um assunto massa, né, Matheus? Com certeza, velho. Ó, hidrostática 1 é um dos melhores assuntos da física. Mentira, não é não, mas vai ser muito massa porque a gente vai dar aqui, velho. É isso, é isso. Pois é, infelizmente essa aula não é presencial, né? Eita, presencial não Exatamente. vai ser de jeito nenhum, mas síncrono, no caso. É, velho. Mas Mas vamos lá. sintam-se abraçados, todas as risadas que a gente der aqui, riam também. Pelo Ai, menos minha finjam que estão se gente. divertindo e tal. Brincadeira, vamos lá. E aí, Diana, para começar, cara, uma motivação. A gente tem que começar o dia motivado, animado. Motivados. Olha que Bora lá. frase. Vai lá. Pense grande, mire alto, trabalhe duro e nunca desista. O que essa Uau! frase quer dizer para você, Matheus Marques? Poxa, cara, eu acho que tinha um professor meu que ele dizia: você nunca vai além dos seus sonhos. Aí eu ficava, oxi, que esse cara, claro que eu vou, não sei o quê. Mas a ideia que ele estava tentando passar é de que a gente tem que mirar nas estrelas realmente. Ou seja, cara, pensar alto e trabalha para chegar lá. Então, o pense grande, mirar alto é não inferiorize-se, não ache que a sua capacidade é menor. Realmente, pense alto e tenha certeza. Poxa, eu vou fazer dar certo, eu vou chegar lá. Só que a nossa tutora lá do PET, Diana, você continua me ouvindo, né? Sim? Tá? A nossa tutora lá do PET, ela chegou uma vez e disse assim pra gente, cara, eu acredito na ralação e no trabalho duro. E é algo que eu acho muito interessante, porque, cara, não adianta você pensar nas estrelas. Poxa, eu mirei bem alto. E aí eu fico só na mira, entendeu? Eu nunca tiro, velho. Não adianta. Então, é pensar alto, é dizer, poxa, eu sonho em chegar em tal lugar, mas é trabalhar duro para realizar esse sonho. Nada vem de graça, nada vem fácil. Então, esforço é essencial. E aí, no caminho, vão haver pequenos fracassos? Talvez sim. Talvez não, mas talvez sim. No caminho vão haver dificuldades? Com certeza. Não é fácil, o caminho não é fácil. Mas o perseverar, cara, é isso que determina o sucesso. Então, primeiro, pensar alto. Segundo, me esforçar para conseguir. E terceiro, nunca desistir. Isso é muito importante, Vitor. Outra coisa também, às vezes a gente tem medo de sonhar alto, de pensar alto, porque a gente acha que a gente não consegue. Porque às vezes a gente vê as pessoas conquistando algumas coisas e fala, poxa, isso daí não é pra mim, não dá, nem tem nem como eu cogitar. Mas as pessoas que pensam alto, elas nem sempre a vida inteira acreditaram. Mas chega uma hora que se você não acreditar em você, quem é que acredita, né? Então, assim, sonhar não custa. Então, se você tem uma meta e por mais que inalcançável que ela pareça, não é legal você botar de lado achando que não consegue. Isso que você falou do trabalho duro, eu tinha falado na última minha aula assíncrona também sobre o trabalho dia após dia. A gente consegue alcançar coisas assim extraordinárias fazendo pouco todo dia, entendeu? Então, isso de pensar grande, de sonhar alto, assim, não existe. Sonho é sonho, qualquer um que seja, por mais alto ou baixo que seja, ele é seu, então só depende de você, do trabalho duro, como você falou, né? Então vamos lá? Isso. Vamos lá, só mais uma coisinha, porque se deixar a gente fica aqui. A aula vai ser de motivação hoje, galera. Gente, Mas, vocês que não conhecem a gente adora falar sobre isso, né? exatamente, cara, muito bom. E aí, só um exemplo, cara, tem um cara chamado Murilo Gun. Murilo Gun, ele abriu 7 empreendimentos na vida e em 6 empreendimentos ele faliu. Só Então, o cara, em sétimo deu certo. 6 só o sétimo deu certo. Então, em 6 dos 7 ele faliu. Então, não acha que, poxa, eu estou me esforçando tanto, mas aquela nota em humanas ou aquela nota em física ainda está no 6. Cara, não desiste. Você vai chegar lá. Um dia chega. É isso aí. Pois Vamos é. lá, agora, falar de Agora física. vamos lá. Vamos Vamos. nessa. Então, introduzindo o nosso assunto aqui, hidrostática. Cara, para a gente entender hidrostática, primeiro a gente precisa saber o que é um fluido. Quando a gente escuta assim, fluido, o que é fluido? Cara, um fluido é aquela substância. Qual é a característica principal? Olha aqui a característica principal.
ela se adequa à forma do recipiente que a contém. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a água é um fluido. Porque imagina que eu pegue ali uma garrafa tipo essa aqui, uma garrafa, e aí eu encha de água. Cara, se eu encher um pouquinho mais, ela vai deixar essa forma mais larga, ela vai afinar. Ela vai afinar. Ou seja, a água vai se adequar à forma do fluido. Di, você fecha rapidinho o microfone, tá dando um eco aqui na. Valeu. Então a água ela vai, ó, vai subindo, e aí ela se adequa à forma do recipiente. Poxa, Matheus, se eu pegasse um vaso gigantão e colocasse água, a água ia se adequar à forma do recipiente. Então a primeira característica para a gente compreender um fluido é que ele se adequa à forma do recipiente que o contém, beleza? E além disso, né, ele tem uma capacidade de escoar. Lembra do escoamento? Pensa no mar, né? O mar está ali escoando. Então, ele tem a capacidade de escoar e mudar a sua forma, mesmo sob pequenas forças. Então, fluido, capacidade de se conformar ao recipiente e capacidade de escoar, mesmo diante de pequenas forças. E aí, além disso, né, quando a gente fala assim, hidro, beleza, lembrei do fluido, caracterizei fluido e tal, mas estática, o que é que lembra a vocês quando vocês escutam a palavra estática? A mim lembra equilíbrio. E você, o que você lembra aí disso? Vou fazer aqui a resposta para você não se sentir só, viu? Hidrostática. Tá, beleza. Me lembra uma coisa parada. Diga aí se é isso mesmo. Exatamente. Cara, que é isso? Que estudante é essa? Mas, velho, é justamente isso. Então, estática, velho, lembra uma coisa parada, uma coisa sem movimentação. Sem movimentação. Então, quando eu falo de hidroestática, eu estou falando de um hidro parado. E esse hidro, a gente já sabe que é um fluido, né? Que é um fluido. Então, se liga no exemplo. Ó. Quando uma pedra de gelo, imagina a pedra de gelo, ela é colocada sobre a superfície da água, tá? Então, imagina uma pedra de gelo na superfície da água. Ela se mantém em equilíbrio estático, ou seja, imóvel. A pedra de gelo se mantém imóvel. Tem força agindo na pedra de gelo? Tem. Só que a gente sabe lá da cinemática, da segunda lei de Newton, que o somatório das forças, nesse caso, está sendo zero, está sendo zero. Então, ela está parada ali porque as forças se anulam, né? E aí, ó, nessa superfície, se ela não sofrer nenhuma perturbação, esse equilíbrio continua estático. E aí, como um dos elementos é um fluido, a água, no nosso caso, é isso que a gente estuda na hidroestática. Então, uma situação como a que eu mencionei, de um gelo na superfície da água, é um objeto de estudo da hidroestática. Então, aqui, nós vamos estudar hoje, vamos ver formulações, vamos ver princípios para os fluidos, esses elementos que a gente caracterizou, que estão em equilíbrio estático. Diana, e o que, é que seria massa específica? Explica para mim. Massa específica. Massa específica, primeiramente, a gente tem que saber que ela é uma propriedade da natureza de uma substância, né? Não é uma característica, basicamente assim. Ela tem uma sutil diferença, mas ela se caracteriza por ser uma propriedade da natureza. E ela está relacionada, assim, o quanto de massa, né? E o quanto de volume. Tem essas duas grandezas aí associadas. E você vai caracterizar a massa específica do corpo através da divisão da massa daquele corpo pelo volume. Aí você lembra o quê? Daquele velho conceito, Matheus, de massa. Massa. Massa, né? É... Quando você fala Cara, diga. Não, a gente tem muito essa frasezinha da física, né? Eu lembro de uma frase do colégio que é assim: tudo que tem massa ocupa lugar no espaço, né? Matéria, né? Então, pois é. Quando a gente pensa em alguma coisa que existe, qualquer coisa que existe, aquilo é uma matéria e toda matéria vai ter massa e ocupa um lugar no espaço, né? De acordo com o volume dela. E a massa específica é o parâmetro, assim, que diz pra gente, né? Essa relação de massa e de volume da substância. Então, quando você tem, quando uma questão pergunta assim, qual a massa específica de um corpo que pesa tanto e ocupa tanto, né? Tem dimensões tanto. Primeiro, você vai precisar saber qual o volume daquele corpo, para saber o quanto de lugar no espaço ele ocupa e quanto aquele corpo tem de massa. E vai obter através da divisão, massa sobre volume, como a fórmula diz. Aí, toda substância de massa
definida ocupa um determinado volume no espaço. Vai. Perfeito. E aí, cara, você também vai ver que a fórmula para uma tal de densidade é a mesma. Aí você diz, não, ele errou, ele copiou o slide aqui e mudou uma letra. Não, o conceito muda. Por quê? Percebe aqui na massa específica. A massa específica é uma propriedade da substância. Então, a gente fala, por exemplo, massa específica do aço, massa específica do alumínio, massa específica da água, do ferro. Ou seja, massa específica é sempre relacionado à substância. Apesar de ser massa e volume, é uma característica da substância. Então, quando a gente chega para a densidade, olha o que está aqui em vermelho. É a característica de um corpo, não mais de uma substância. Então, é a densidade de uma bola, a densidade de um navio, não do ferro que está no navio. Não é a densidade do ferro, porque o ferro tem massa específica, característica de uma substância. Já o navio como um todo é uma característica de um corpo, portanto, ele possui densidade. Mas assim como na massa específica, a minha densidade ela é calculada pela razão entre a massa do corpo. Se você quiser anotar aí, coloca aqui M, corpo, volume, corpo, para você lembrar e fixar que densidade é uma característica do corpo, massa específica é uma característica da substância. Aí a gente chega num conceito interessante, Didi, que a gente escuta muito falar de pressão. Ah, ele estava sob muita pressão no trabalho. Será que é a mesma coisa? Fica aí a pergunta, né, para o pessoal. Lembra por quê? Pressão. Primeiro vamos falar da parte matemática. Pressão, a gente escuta aqui no colégio, pressão é força sobre área. Mas vamos entender o porquê. Faz um experimento rápido aí com vocês, o lápis que vocês estão usando, a caneta, enfim. Tenta pressionar ele sem ser com a ponta, com o fundo na mão de vocês. O máximo que vocês conseguirem. Pode colocar a força. Agora vira o lápis. Dói, viu? E aperta com a ponta. Vê se com uma menor força que você aplica, você está sentindo muito mais dor, né? O que acontece? Olha para a forma que o Matheus está apresentando aí. Pressão é força sobre área. Então, a mesma força que eu estou aplicando com o lápis virado com a ponta para a minha mão e a mesma força que eu estou aplicando com o fundo vão gerar pressões diferentes, porque a área superficial que está em contato com a minha mão é diferente, ó. A área do fundo é muito maior que a pontinha do lápis. Então, se a força é a mesma e a área é menor, olhando só para essa divisão aí, ó, matemática, a minha pressão vai dar um número maior, correto? Então, dá para você imaginar, quanto menor a área superficial que eu estou aplicando uma força, maior é a pressão que eu vou ter. E aí, olhando para o slide, ele diz: a grandeza que mede a ação de uma força por unidade de área é chamada de pressão. Então, pressão, coloca aí na cabeça, força por unidade de área. Então, qual outro exemplo, Matheus, que a gente vê assim, que a gente vê que se a gente comparar essas duas situações, eu vou ter uma pressão maior ou menor? Você consegue pensar em uma aí rápida ou não? Deixa eu pensar aqui uma rápida, viu? Eu tava pensando muito nesse contexto emocional, mas eu já vi que não tem nada a ver, sabe? Assim, eu ia dizer assim, vocês trabalham bem sobre pressão, mas aí ia ficar meio sem sentido. Mas, diz aí. Vou dar um exemplo que você vai saber. Vai lá. Uma faca no churrasco. Quando você vai cortar a carne e a faca tá cega, o que você faz quando não tá cortando direito? Você faz o que com a faca? Afia, né? Amola. Exatamente. E o que é amolar? Você vai passar ali uma pedra, sei lá que tipo de pedra é aquela, e você vai deixar mais fina a lâmina da faca. Por quê? Quando a lâmina tá mais fina do que ela estava antes, a força que você faz na carne é a mesma, só que a área superficial que está em contato com a carne é menor, então você gera uma pressão maior e corta a carne com mais facilidade. Cara, sensacional. Cara, sensacional. Isso é a física, pessoal. Entendeu? Isso é a física. Meu Deus, é muito no dia a dia, velho. Incrível, incrível.
Incrível. esse assunto, então. Agora, fale sobre isso, suas questões emocionais, de pressão, me diga. Cara, que eu ia desabafar com os alunos, sabe? Dizer assim, poxa, é muita pressão, mas... mas tem sentido, viu? Quanto menor a área de influência, as pessoas que estão ao seu redor estão mais próximas de você, menos pessoas, maior a pressão. E é isso. Não, Tem que respeitar. é isso. Tá vendo? Nas Entenderam, emoções. galera? Essa hora que vocês dão pause, se vocês não entenderam, vocês voltam um pouquinho. Exatamente. Ou senão, para de assistir esse vídeo e diz, não, isso aí tá uma... Menino. E aí, vamos lá, cara. Vamos continuar, porque a gente vai Vamos. chegar num cara que particularmente me inspira, que é esse cara aqui, o nosso querido flamenguista Simon Steven. Por favor, só a torcida do Flamengo dando like, viu? Dando like. Gente, Aqui, ó. não, entendeu? Não é isso que vocês estão pensando. Simon Steven é o cara da hidrostática, velho. A lei da hidrostática foi gerada por Simon Steven. Por quê? Porque é flamenguista, só podia ser. Então ele era, engenheiro, físico, matemático e torcedor do Flamengo, não é isso, Diana? Não, jamais. Flamengo, minha gente. Vou explicar para esse pessoal não ir com essa ideia torta para casa. Quer dizer, ela já tá em casa, mas tudo bem. Flamengo é a nacionalidade dele. Onde ele nasceu, Matheus? É o que as más línguas contam. A gente sabe que Absurdo. o maior do Brasil, né, tá nas grandes mentes. As grandes mentes torcem para o maior do Brasil. É isso. E aí, cara, Steven, ele propôs uma coisa interessante. O que é que ele fez? Ele disse, imaginem o seguinte. Imagina um fluido no seu estado de equilíbrio estático. Imagina esse fluido aí. Agora vamos usar a imaginação, o sentido físico da coisa. E aí imagina que eu pego só um pedaço desse fluido, tá? Tá lá o mar e eu vou pegar só um recipiente cilíndrico do mar, beleza? Só que aí eu tô tirando, sem colocar em recipiente nenhum, só tô tirando um pedaço desse fluido. E aí, claro, né? Se tinha fluido em cima, vai existir uma força aqui para compensar o fluido que tinha, as resultantes das forças da SFA. Se havia fluido embaixo também, vai existir uma resultante das forças aqui embaixo, que é o FB. Perdão. E aí, além disso, esse fluido, né, esse pedaço de fluido, ele também tem um peso, é o peso do líquido que eu estou chamando aqui. Se eu fizer o equilíbrio entre essas forças, ou seja, pega FB, que está para cima, menos peso, menos FA, já que estão para baixo, considerando um Y positivo para cima, dizer que esse fluido tem altura H, quando eu faço esse equilíbrio e abro essa fórmula, eu encontro o que a gente chama de teorema de Steven. Para quem quiser, viu, galera, saber como é que eu demonstro o teorema de Steven, vem de zap com a gente que a gente mostra, tá? Então, diz assim, a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio, ou em repouso, né, equilíbrio estático, é igual ao produto. Que produto? Entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença de profundidade entre dois pontos. Então, cara, olha que máximo Steven achou, o flamenguista Steven achou. Ele conseguiu caracterizar quanto vale a pressão em cada ponto de um fluido. Então, agora eu não preciso... não, a pressão atmosférica... Não. Steven, ele disse, cara, eu quero saber a pressão em qualquer ponto, qualquer um. X igual a 1 milhão, Y igual a 3 bilhões, lá no Oceano Atlântico. Dá para saber? Dá, com certeza dá. Se eu tenho dois pontos, eu conheço a diferença de pressão entre esses dois pontos apenas observando densidade, aceleração da gravidade e a profundidade desses pontos. Então, matematicamente, eu posso dizer que a variação de pressão, o meu ΔP, é igual ao produto entre densidade, aceleração da gravidade e a diferença de altura, de cota, ou seja, de profundidade entre esses dois pontos. Então, ΔP, variação da pressão hidrostática, atenção às unidades, tá, galera? Lá no Enem,
ele pode te dar em uma outra unidade para você ter que converter. Então, treina essa questão de conversão de unidades. Então, variação da pressão hidrostática em Pascal, peso específico do fluido. Oxe, Matheus, peso específico do fluido é porque tem uma outra forma, né? Se eu multiplico densidade ou massa específica vezes a gravidade, eu tenho peso específico. Então, é só para vocês ficarem atentos. Ao invés desse DG aqui, também pode aparecer um gama ΔH. Se tiver o gama, você já sabe que o gama nada mais é do que densidade vezes gravidade. A minha densidade em quilogramas por metro cúbico, a aceleração da gravidade, que a gente já está mais acostumado, em metro por segundo ao quadrado, e o ΔH, como é uma variação de altura, está no SI, está em metros, beleza? Então, teorema de Steven, a partir desse experimento aqui, ele determinou qual é a diferença de pressão entre quaisquer dois pontos em um fluido hidrostático, em um fluido no seu equilíbrio, no seu repouso, tá? E aí, ó, uma consequência interessante do teorema de Steven é a gente pensar em dois pontos que estão no mesmo nível, Então, percebe, o ponto A está aqui, o ponto B está aqui. Aí eu pergunto, a pergunta do milhão, Diana, qual é a diferença de altura entre esses dois pontos? Me parece que eles estão na mesma altura. Exatamente. Se eles estão na mesma altura, a diferença de altura é zero. Zero. Diferença de altura é zero. Ora, se eu chegar lá no teorema de Steven e disser assim, ó, esse cara aqui é zero, todo o produto vai para zero. Consequentemente, ΔP igual a zero. Ah, Matheus, então a pressão ali é zero. Não. A variação de pressão é zero. Lembra que o delta é variação. Ah, o que é variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. O que é variação de pressão? Pressão final ou pressão em um ponto menos pressão em outro ponto. Se a diferença entre as pressões é zero, passando o que está negativo para o outro membro, eu tenho que PA é igual a PB. Então, para quaisquer pontos, em quaisquer questões, tá, tô ótimo. Em quaisquer questões que eu pegar, se os pontos são colineares, ou seja, estão a uma mesma altura, no mesmo nível, eu posso afirmar pelo teorema de Steven que as pressões nesses pontos são iguais. Cara, fantástico. Tem que respeitar esse Vocês cara, decorem o flamenguista isso. Steven. Gente, é porque nasceu na Bélgica, tá? Só para esclarecer esse ponto. Vocês decorem, não, vocês aprendem, entendam isso que o Matheus falou. Se não entendeu, volta um pouquinho, porque o próximo tópico a gente vai precisar estar ligado nisso aí, tá, gente? É o momento de parar, voltar. Vá, Matheus. Exatamente. Vou me congelar aqui. Não, brincadeira, tem um pause. Princípio de Pascal, vai que é tua. Chegamos agora no francês, Blaise Pascal. Vocês ouviram muito falar, isso aqui dá tantos Pascal, isso ali dá tantos Pascal, princípio de Pascal, quem é Pascal, entendeu? Cientista francês que desenvolveu passa aí meu parceiro, princípio de Pascal. Com certeza, se vocês não viram uma questão parecida, se vocês não viram uma imagem parecida, vocês vão ver, uma certeza na vida de vocês, estudante, entendeu? O princípio de Pascal, ele tá assim presente, eu não sei a porcentagem para dizer para vocês, mas em muitos utensílios que a gente utiliza, tá? Desde dentro de casa, no ônibus, tudo mais. Com certeza vocês já viram aquele elevador no ônibus, né? O pessoal que usa cadeira de rodas, é um elevadorzinho, né? Que pega a pessoa na rua, coloca no ônibus, depois desce. Aquilo ali é princípio de Pascal, o funcionamento daquele elevador. E o que é que diz o princípio de Pascal? Afirma que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente e sem perda para todas as suas partes, inclusive para as paredes do recipiente que está contido. Só nesse texto aí a gente utilizou o quê? 1, 2, 3 conceitos que a gente falou na aula inteira, né? Então, pressão aplicada. Pressão é o quê, meu parceiro Matheus? Pressão é a razão entre a força e a área. Um fluido em equilíbrio estático, meu parceiro. O que é isso?
É um fluido paradão, inerte, que não Paradão. se mexe, tá ali, Exatamente. Distribuído igualmente e sem perda para todas as suas partes. Então, o que ele está dizendo, né? Opção. Cada fluido, por exemplo, olha nessa figura, ali naquele pezinho, aquele êmbolo. O êmbolo é esse negócio que sobe e desce no fluido. Né? Aí eu estou me referindo a esse menorzinho. Por exemplo, se eu aplico uma força nesse êmbolo, ele vai pressionar o líquido, né? E essa pressão aplicada sobre esse fluido, ele vai se transmitir ao longo do fluido inteiro até chegar do outro lado e vai fazer o outro êmbolo maior subir. Então, o princípio de Pascal fala que se você aplica uma força, uma pressão em um fluido, ela vai se transmitir pelo líquido sem perda e distribuída de forma igual. Então, todos os pontos do fluido vão estar submetidos à mesma pressão, inclusive as paredes do recipiente também vão estar sentindo essa pressão que o fluido está transmitindo. É que se você colocasse, por exemplo, algum instrumento que mede pressão e grudar ele assim na parede desse recipiente, ele vai marcar um certo valor, porque a pressão é transmitida inclusive para as paredes do recipiente. Então, se eu aplico uma pressão ali em P, ela vai se transmitir pelo fluido até chegar no outro lado e fazer o outro êmbolo subir. Se vai subir menos mais, vai depender da pressão e de uma continha que a gente ainda vai ver. Então, basicamente, esse é o princípio, é o fundamento do princípio de Pascal. E como é que ele cai em questão? Como é que é perguntado para vocês no ensino médio? Como é que é perguntado no Enem? Pelo seguinte, vocês estão vendo aí essa fórmula em amarelo da figura? Ele fala assim, a força em 2, esse F2, dividido pela força em 1, é igual a área 2 dividido pela área 1. Então, existe essa correlação entre as forças aplicadas e as áreas que elas estão sendo aplicadas. Essa outra forma poderia ser vista também assim, ó. Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Isso é basicamente o que vocês vão utilizar para a questão de princípio de Pascal. Então, existe uma correlação entre a força que você aplica em uma área e a força que você vai você vai direcionar na outra área maior ou menor, dependendo dos valores que você tiver na questão, tá? Então, basicamente isso, você vai ter que saber que se você aplica uma pressão no fluido, ela se transmite igualmente e ao longo de todo o fluido, e que a relação entre essas dimensões todas, né, da força aplicada, da área submetida e tudo mais, ela é regida por essa fórmula aí que está em amarelo. Alguma dúvida, meu parceiro Matheus? Você acha que os Cara, meninos podem ter? perfeitamente. É tudo claro aqui, como a luz do dia. Mas, cara, a questão é que é muito interessante esse princípio, velho. Se a gente parar para pensar, né? Você dizer, cara, eu aplico uma força aqui e isso se transmite, né? Quase como se você conseguisse materializar esse conceito e imaginar essa pressão andando no fluido, Ei, comprimindo as paredes, sabe o né? que eu lembrei? Tá ligado colchão inflável? Se tiver Sim, uma pessoa sentada numa ponta e outra senta assim do outro lado, o que acontece com outra pessoa? Ela ela quase voa, que né? voa, né? É, exatamente. 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 Princípio de Pascal, meu parceiro. Princípio de Pascal. Você Do pega numa fluido, né? O oficina ar. mecânica, velho. Você pega numa oficina mecânica, aquilo para levantar o seu carro, tem até quem chama de macaco hidráulico, né? Então, tem aquela questão de, poxa, tá ali determinado corpo, eu aplico força aqui e o carro sobe. Eu tava fazendo com a mão lá do outro lado, como se vocês estivessem vendo. Eu aplico uma força aqui e o carro sobe desse lado. Princípio de Pascal, velho. Princípio de Pascal. Simplesmente incrível. Incrível. Genial mesmo. Vai lá, minha parceira. Matheus, Torricelli. esse nome a gente precisa falar assim, ó. Porque é um físico e matemático italiano. Evangelista não é Torricelli, minha gente, é Torricelli, entendeu? Torricelli. Torricelli. Bom, você já deve ter ouvido falar nesse nome, mas a gente chama Torricelli mesmo, tá, gente? Normal, não precisa. É. Mas ele desenvolveu um experimento que, assim, até hoje, a gente... Na verdade, essa galera aí, né? Tudo de um QI elevado, lá em 1900 bolinha, tudo que eles estudaram a gente usa até hoje, porque, né? Enfim. Mas vocês já ouviram falar em termômetros, em barômetros? Isso se deve ao experimento de Torricelli.
Passei, meu parceiro. O que foi que ele fez, minha gente? Ele pegou um tubo, como se fosse um tubo de ensaio aí grande, de aproximadamente 1 metro, encheu de mercúrio, porque se vocês não sabem, mercúrio é um metal, só que a temperatura ambiente ele é líquido, mas não repita esse experimento em casa, porque ele é altamente, como é o nome? Tóxico. Tóxico, Tóxico. Ele é altamente tóxico, então assim, não tentem. Mas o que foi que Torricelli fez? Ele encheu esse tubo de ensaio de um metro aí com mercúrio, tampou com o dedo, chegou em outro recipiente com a quantidade de mercúrio aí abaixou, né, o tubo de ensaio até dentro do líquido e destampou. E virou, né, deixou ele vertical certinho. O que ele percebeu, Matheus? Ele percebeu que a coluna de mercúrio descia um pouquinho. Tá vendo que ficou eu tô apontando aqui como se o pessoal tivesse. Mas tá vendo que ficou isso? Tá vendo que ficou um vazio do fundo até a outra coluna? Ele percebeu que essa coluna embaixo media exatamente 760 milímetros, ou 76 centímetros, como vocês queiram falar. E por quê? Por que causa, circunstâncias, motivos ou razões que esse mercúrio desceu? Por quê? Por conta da pressão, eu fiquei com peso na cabeça, por conta do peso do próprio mercúrio. Então, a massa de mercúrio que estava ali dentro, quando você virou para baixo, ela tem um peso, ou seja, por quê? Porque ela tem massa, né? E estando submetida à gravidade, a força-peso empurrou, desceu essa coluna de mercúrio até essa quantidade. Esse espaço que ficou vazio ficou quase que um vácuo. Assim, a pressão ali era bem baixinha, era quase um vácuo. Porque estava estampado, né? E o mercúrio só fez descer dentro do tubo de ensaio que ele estava. Mas aí, por que ele não continuou descendo, né? Beleza, entendi que essa camada de mercúrio tem uma massa, então a força-peso, né, fez com que ela deslocasse, descesse. Mas por que ela parou? Por que ela está indo aí em 760 milímetros e não continuou descendo? Por quê? Se vocês repararem, esse recipiente está aberto. Então, o ar está em contato com essa superfície aí. Então, o que aconteceu quando o mercúrio parou de descer? A pressão, é a pressão mesmo agora. A pressão devido à força-peso que o mercúrio estava fazendo com que essa coluna de mercúrio descesse, se igualou com a pressão atmosférica que estava vindo da superfície em contato com a superfície de mercúrio. Então, ó, ali onde o Matheus vai colocar a setinha, por favor, mete. Ali embaixo. Na boquinha, isso. Aí onde ele estava, né? Toda essa superfície de mercúrio que está em contato com o ar está sendo submetida a uma pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É a pressão que o ar exerce. O ar exerce a pressão atmosférica na gente, é porque a gente não cai assim tão fácil, né? Mas essa superfície do líquido tá submetida a uma pressão atmosférica. Da mesma forma que ali, ó, na boquinha do tubo de ensaio que está em contato com o líquido, ali embaixo, nesse ponto aí, se vocês pensarem, esse ponto aí, onde o mercúrio meio que está descendo para o resto do líquido, e o mesmo ponto do lado dele que está em contato com a pressão atmosférica, eles estão à mesma altura, certo? Então, se eles estão na mesma altura em relação ao mesmo líquido, significa o quê? Né? Que a pressão ali é igual. Então, o que foi que ele descobriu? Que a pressão atmosférica é igual à pressão exercida por uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Então, é por isso que existe essa igualdade. Uma pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio, que também é a unidade de pressão. Isso significa dizer que uma unidade da pressão atmosférica é igual à pressão exercida por uma coluna de 760 milímetros ou 76 centímetros do metal mercúrio. É por isso que existe essa igualdade aí. Deu para entender? Perfeito. Perfeito, tia Diana. Tia, não para. Cara, Porque a pessoa poxa, passa. experimento bacana, viu? Torricelli, muito bom, muito bom, muito bom.
a gente já lembrava de Torricelli lá da equação, né? Da cinemática, né? V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A, delta S. Eu chamava essa equação assim, porque é V quadrado, né? Aí eu falava, vou voando, que é ao quadrado, loucamente com duas asas deltas, porque depois era A vezes o delta. Caraca! Mas Diga é aí. isso, é sobre isso, gente. Funcionou, né? Funcionou, né? Você Funcionou, lembrou lembro na hora da até prova. hoje. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Cara, e vocês, quando lembrarem de pressão atmosférica, vão lembrar desse dia, dessa aula, em que a tia Diana explicou que uma pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Véi, eu esqueço que a gente tá falando com aluno de terceiro ano do ensino médio. Um monte de marmanjo já. Ele fica me chamando de tia, né? Como se a gente estivesse no Jardim 2. Galera, Torricelli. Poxa, e aí a aplicação 1 não poderia ser, Diana, de um lugar diferente, a não ser do Exame Nacional do Ensino Médio. E aí, galera, qual é a recomendação? Não assiste a resposta primeiro. Então, eu vou dar aqui um segundo de pausa e vou voltar, mas nesse segundo de pausa, você pausa realmente o seu vídeo, lê a questão e tente por você mesmo achar uma alternativa. Para que isso, Matheus? Se você já vai responder, que retrabalho é esse? Ó, o que acontece? O nosso cérebro ele tem que ser instigado a trabalhar. Se você olha eu respondendo, você vai dizer assim, entendi. Oxe, isso aí, fácil. Aí eu mudo a questão e você não está acostumado a pensar na questão, a pensar numa possível solução. Então, lá na hora da prova, é tu, aquela canetinha do gabarito e Deus, papai. Então, para esse vídeo, tenta achar uma solução. Matheus, eu errei. É muito melhor errar e aprender do que não tentar, que é outra frase motivacional. Anota essa, hein, Diana, para a próxima. É muito melhor errar e aprender do que não tentar. Matheus e Diana 2021. É isso. Diana ainda tá por aí ou eu caí? Eu tô. Só desliguei aqui Tá, para não atrapalhar você, o microfone. Show. E aí, ó, o Exame Nacional do Ensino Médio, em alguma de suas edições, ele disse o seguinte: o manual que acompanha uma ducha higiênica, vê que o Enem, ele tem essa característica, né? Uma linguagem mais técnica agora. O Enem, ele tem muito essa característica de trazer mais para a realidade. Ele aplica, é física aplicada no Enem. Você não vai ver uma coisa de outro mundo, lá da NASA, um monte de cálculo como se fosse uma questão do ITA. Não, o Enem, a física no Enem é a aplicação. Então, é importante entender os conceitos e os cálculos. Então, o manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. O que é kPa, Matheus? K, quilo. A unidade de 1000, 10 elevado ao cubo. PA, Pascal. O cara que a gente viu agora há pouco com a Diana. Então, ó, a figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. Então, tá aqui a nossa figurinha, ó. Tem uma caixa d'água, tem um cano aqui, a água está em um determinado nível, tem um cano aqui, e aí ele é conectado, né, à ducha, beleza? Tá aqui, tá saindo aqui a ducha. Beleza. Tá aqui a parede, tá aqui o piso. Parece uma questão das nossas provas de engenharia, mas é isso aí. O Enem também é engenharia. Isso, parece a matéria de hidráulica. Pois é. Então, qual é a pergunta dele, então? Você vê que ele está mostrando várias alturas, né? Uma altura vindo aqui do fundo, pegando aqui até o nível da água, uma vindo do nível da água até a saída da ducha, algumas pegando do nível da caixa d'água aqui embaixo, do fundo da caixa d'água até a saída da ducha, enfim, está dando 5 alturas para a gente. E aí ele pergunta o seguinte: o valor da pressão da água na ducha, a pressão da água na ducha está associado à altura. Qual dessas alturas? Esse é o momento que você pausa, volta o vídeo, lê o enunciado novamente, analisa a figura e tenta responder. Agora que você já tentou responder, qual é a resposta? Poxa, vamos ver se você acertou ou não. Coloca aí nos comentários, eu estou muito de engajamento. Coloca aí nos comentários qual foi a sua resposta. Blogueiro, ele. Antes de você ver a resolução, anota nos comentários para a gente ter certeza se você acertou ou não. Então, ó, o valor da pressão da água está associado a que altura, Matheus? Perceba,
pressão, a gente viu que é D, densidade, G vezes H, uma diferença de altura, certo? Perceba que densidade é a mesma. Eu estou tratando da água em todo o meu trajeto, não mudou. A aceleração gravitacional é a mesma, não mudou. A gente está considerando aqui o 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é que vai variar? A altura. Então, basta eu saber que altura é que eu quero. Ora, a pressão, lembra, é a altura de coluna d'água. Então, observa isso aqui, observa isso aqui. Percebe? Tá dando para ver minha garrafinha. Poxa, vê só. Se eu pego um ponto aqui, onde eu estou colocando meu dedo agora, ele tem uma pressão. Se eu pegar um ponto aqui, quem é a pressão nesse ponto? É a densidade da água. A altura da coluna d'água. Vezes... Exato, vezes a gravidade. Então, ó, densidade vezes gravidade vezes essa altura daqui para cá. Por quê, Matheus? Porque essa coluna de água aperta esse ponto no final. Ela pesa sobre esse ponto no final. Então, imagina que eu estou esmagando esse ponto no final com o quê? Com água, que é o nosso fluido. Portanto, a pressão na ducha, que é esse ponto aqui, vai ter que ser a pressão resultante da altura de coluna d'água. Ora, a única altura de coluna que representa a pressão neste ponto é H3. Pega desde o início da água até a ducha no final. Então, a pressão aqui depende de H3, a altura de coluna d'água que está agindo sobre a ducha. Portanto, a alternativa correta é a de letra C, de cara, como eu não pensei nisso antes, né? Então, é isso aí, letra C. Aplicação 2. Aplicação 2. Acertou? O engajamento agora. Acertou? Comenta 1. Cara, acertei essa questão. Não, esquece. Não saiu. Então, a aplicação 2 diz o seguinte. Tudo bem, vai. Diz o seguinte, a aplicação 2. Eu já estou morrendo de calor, porque fechei a janela para chuva, e agora parou de chover. Então, eu também. Um calor. Eu abri Meu Deus do céu. Aqui. Inacreditável. E aí diz o seguinte, a imagem abaixo mostra 3 recipientes com volumes diferentes contendo o mesmo líquido ao mesmo nível. Então, pega essa informação, hein? Pega essa informação. Tá aí, 3 recipientes estranhíssimos. Beleza. Conhecendo a lei de Steven, o flamenguista, marque a alternativa correta. Letra A. A pressão exercida pelo líquido no fundo dos 3 recipientes depende do volume de cada um. Letra B. O recipiente que possui maior volume terá maior pressão hidrostática em qualquer ponto do líquido. Letra C. A pressão exercida pelo líquido no fundo dos 3 recipientes é a mesma. Letra D. O formato do recipiente influencia diretamente na pressão hidrostática. E letra E. Nenhuma das alternativas está correta. Quando a pessoa está com preguiça, vai logo de E. Nenhuma está correta, é isso aí, nada faz sentido nessa física. Mas, cara, para o vídeo, pausa, analisa esses 3 recipientes, analisa a questão e comenta no chat qual é o seu palpite. Palpite não, que vocês vão certeiros, Voltou? Beleza. Conhecendo a lei de Steven, qual seria a alternativa correta? Novamente, galera, lei de Steven, assunto recorrente no exame nacional. Pressão no ponto aqui ao fundo depende de quê? Densidade, gravidade e altura. Só. Matheus, e o volume? Não. Densidade. Volume só não. Gravidade e altura. Nada mais. Então, ó, o que é que a questão nos disse? Nos disse que tem o mesmo líquido. Ora, se tem o mesmo líquido, ele tem a mesma massa específica. Se tem a mesma massa específica, não vai variar ali, né, as questões. Portanto, além disso, eles estão no mesmo nível. Então, isso aqui está nivelado, ó. Então, pensa comigo. Se eu pegar um ponto no fundo desses recipientes, quem é a pressão? É a densidade, que é igual para todos aqui, porque é o mesmo líquido, certo? Densidade. Gravidade é igual para todos, estão aqui sujeitos à mesma aceleração gravitacional. E a altura de coluna d'água, a diferença de profundidade entre o nível de água
e o fundo. É a mesma também, porque estão nivelados. Portanto, não importa o formato desse recipiente, eu posso dizer que a pressão exercida pelo líquido no fundo dos 3 recipientes é a mesma pressão, novamente, alternativa C. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que no Enem, se tu não souber, vai lá, Di, pode falar. Ela vai dizer, cara, como você tá inteligente hoje. Cara, então, velho, eu ia dizer que se você não souber a resposta, marca C. Brincadeira. A gente não Ele incentiva. ficou nervoso, minha gente, porque eu falei que ele tava inteligente hoje também. Pô. Cara, poxa, vai sair me desconcentrando. Nós não incentivamos aqui a prática do chute, tá? Não, não incentivamos, tá? Vão sabendo do conteúdo, mas se não souber, marca C de Cristo, C de Cristo. Vai, Diana! D de Deus também serve, galera. C de Deus. Eu ia dar só um exemplinho, só uma coisa assim, para o pessoal pensar nisso de hidrostática, né? Vocês pensam naquela galera que mergulha muito, né? Muito, muito fundo, assim, faz mergulhos profissionais mesmo. E tem todo um cuidado, assim, para a pessoa poder fazer o mergulho, tem toda uma preparação. Você não pode, primeira vez que você vai fazer um mergulho e mergulhar, sei lá, 10 metros de profundidade, porque a pressão que a coluna de água faz em cima de você é muito grande, minha gente. Pressão de coluna. Tanto que, assim, às vezes vocês já repararam que se você mergulhasse muito fundo numa piscina, no mar, o ouvido já dá um negócio, já estrala, já faz. Sim. Isso é pressão da água. Então, fica aí a curiosidade. E vamos lá para uma questãozinha de cálculo, porque na vida, né, vocês não acham que vocês iam acabar a aula só nessa molezinha aí de teoria, né, minha gente? Não, porque a gente gosta de fazer conta, né, Matheus? Com Na certeza. verdade, gostando ou não, a gente faz conta. Então tem que fazer. Vamos lá. Aplicação 3. Ó, questão de Enem, né? Gosta muito de... Eu esqueci de colocar aí que é do Enem, mas essa questão é do Enem, acho que é 2013, se não me engano. Mas o Enem é sempre interpretação de texto, né? Então ele vai contextualizar bastante para saber se você realmente sabe o conteúdo. Então, assim, o nível do Enem, o nível de dificuldade, a maioria das questões não tem um nível difícil. Se você entender bem o básico do assunto, você faz uma boa prova, até porque o TRI do Enem, ele existe para isso, né? Para valorizar se você aprendeu pelo menos o básico no ensino médio. Então, se você souber o básico do conteúdo, compreender bem a teoria, você faz uma prova boa. Então, bora lá. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Neste dispositivo, é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deveria ter um ao quadrado aí, porque senão seria unidade de quê, Matheus? Metros por segundo? Metros por segundo, velocidade. Como estamos falando de aceleração gravitacional, a unidade deveria ser metros por segundo ao quadrado, foi erro de digitação. Deseja-se elevar uma pessoa de 55 quilos em uma cadeira de rodas de 15 quilos sobre a plataforma de 20 quilos. Primeiro, vamos pensar aí. Que assunto? Eu tô falando de que assunto aí na física? Princípio de Pascal, né, amores? Princípio de Pascal. Então, ele falou o quê? Ele já deu várias deixas aí. Falou, forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para uma tubulação mais larga. Falou da área do pistão de uma, da área do pistão da outra. Então, princípio de Pascal. E ele deu pra gente a aceleração, que foi gravitacional, 10 metros por segundo, deu as massas que estão envolvidas aí. Ele quer levantar uma pessoa de 60 quilos que está sentado numa cadeira de 15, está sobre uma plataforma de 20. Então, no total aí, a gente vai ter que levantar uma massa de quantos quilos, Matheus? 65 mais 20, 85 mais 15, 100. 100 quilos, minha gente, 100 quilos. Então, passa aí para o próximo slide.
qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Então, pausa o vídeo, anota as informações que a questão deu, pensa um pouquinho, reflita um pouquinho, tenta resolver. Se resolveu, dê uma resposta marca e vamos conferir a resposta agora. Se não conseguiu, vocês vamos ver a resolução agora também. Passei para a próxima. Que eu resolvi a mão para vocês entenderem. Então, temos aí uma plataforma, uma área. Como ele não falou em valores para a área, a gente vai chamar uma área de A. E a outra área que ele falou que é 5 vezes maior, vamos chamar de 5 vezes A, 5A. Então, o que está acontecendo aí? Nessa plataforma aí, valendo 5A, a pessoa está em cima da cadeira de rodas, em cima da plataforma. Então, a pessoa mais cadeira mais plataforma, ao todo pesam 100 quilos. Se ela pesa 100 quilos, significa que a força-peso associada à massa dela é equivalente a quanto? Lembra lá, força-peso é igual a massa vezes gravidade. É por isso que ele dá gravidade. Então, se a gente chegou na conclusão que a massa que a gente está envolvida aí no problema é 100 quilos, a gente multiplica isso por 10, que é o valor da gravidade, e vamos achar que o peso, a força-peso, inerente a essa massa vale 1000 newtons, unidade, tá? Unidade da força. Então, eu preciso levantar essa pessoa aí nessa situação, em cima da cadeira, com a plataforma de 20, exercendo uma força. Mas que força? Vamos para a fórmula que eu falei para vocês. Então, força 1, que é a força que está sendo aplicada ali no tubo mais estreito, sobre a área 1, que é a menor área, é igual a força 2 sobre a área 2. Isso implica, esses 3 pontinhos aí significa isso implica, ou seja, isso vai dar em tal. Isso implica que a força sobre a área vai ser igual à força 2, que a gente achou que é a força associada à pessoa, que é 1000 newtons, dividido pela área que ela está em cima da plataforma, que é 5A. Então, ficou força sobre área igual a 1000 sobre 5 vezes área. Como eu resolvi isso? Meio pelos extremos. Então, a gente vai multiplicar ali, 5A vezes F, ficou 5AF, igual a 1000 vezes A. A de cada lado, cortou, 5F igual a 1000, F passou 5 para baixo que estava multiplicando, passa dividindo, 1000 sobre 5 que dá 200 newton. Então, eu preciso aplicar uma força de 200 newton para fazer com que esse fluido passe e levante uma pessoa, uma cadeira de rodas, uma plataforma de 1000 newtons. Gente, maravilhoso. Por quê? Porque, olha, é tipo 5 vezes menor a força que eu tenho que aplicar usando o princípio de Pascal. Então, para levantar uma pessoa, para levantar um conjunto de 100 quilos, eu precisaria tecnicamente de uma pessoa de 20 quilos sentando ali na outra plataforma para levantar. Perfeito. Gênio. Incrível. Perfeito, perfeito. Entenderam? Infelizmente não estamos na aula síncrona, mas vocês podem voltar um pouco. Eu sempre nos comentários. Eu sempre faço. Entenderam, esperando que eles respondam, mas... Poxa vida. Deixa a dúvida nos comentários. Deixa a dúvida esse vídeo nos comentários. Qualquer coisa, fala com a gente no WhatsApp. Enfim. Mas é isso. O princípio de Pascal é uma questão super tradicional do Enem. Que, se vocês repararem, não é difícil, é simples. Se você entender o conteúdo, foi, entendeu? Se vocês entenderam o que a gente explicou hoje, vocês já estão lá, bem adiantados. E é sobre isso, né, gente? Acho que essa foi a última aplicação do slide, né, Matt? Foi sim. Foi. E aí chegamos naquela hora de dizer muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer, mesmo que não sincronamente, não vendo os rostinhos de vocês, é sempre gratificante, né, Diana? Dar uma aula aqui. Sim, sim, bastante. E assim, você acredita que eu só não dei nenhuma aula síncrona para eles, só na primeira, mas eu tô esperando meu momento de ser síncrono com vocês. Eu também. Vai chegar. Mas é isso. Você gostaria de um momento síncrono com Matheus e Diana? Coloca Comente nos comentários, ó. Digita nos comentários. Dá uma peça, clame o Pet Civil por uma aula síncrona. É isso, gente. Valeu. Muito obrigado também, minha parceira Diana. Sensacional. Valeu, meu parceiro. E aí, Até a próxima, gente.
Galera, tira aquele print da tela e coloca a nossa hashtag, pô. Física na veia. Vamos Eu tô popularizar. morrendo, muito blogueiro Vamos hoje. popularizar essa hashtag, ó. Física na veia com Pet Civil. É nóis, é isso. Até mais, gente. Bom final de semana pra vocês. E é isso. Acreditem nos sonhos de vocês e façam um joguem duro aí pra realizar. Porque se vocês não acreditam, a gente acredita muito em vocês, viu? Yeah, exatamente. Beijo. Tchau.